Olá, é com muita satisfação que eu começo a nossa aula virtual, parte 1, para falar sobre boas práticas na manipulação de alimentos e procedimentos operacionais padronizados. Eu desenvolvi essa aula com um enfoque para o nosso público-alvo, aí, os meus empresários e os alunos de nutrição. A gente vai trabalhar ao longo dessa aula, como conteúdo programático, uma breve introdução sobre as boas práticas, as legislações vigentes. Vou mostrar para você o exemplo de manual de boas práticas, o exemplo de procedimentos operacionais padronizados e alguns instrumentos básicos para a manutenção do controle de qualidade. Instrumentos que são fáceis de ser aplicado e que são muito importantes para garantir a implementação das boas práticas. Meu nome é Gabriele Comacchio, eu sou nutricionista, me graduei pela Universidade de Cuiabá, tenho 2 pós-graduação hoje na área de saúde, sou proprietária da Comacchio Consultoria, Gestão Empresarial e Saúde, nutricionista clínica e tenho experiência desde 2010 na área de gestão da qualidade e marketing nutricional, tudo para o segmento de alimentos e bebidas e em saúde. Sou palestrante e professora convidada por umas universidades brasileiras. O meu objetivo com essa aula é facilitar realmente o conhecimento de vocês sobre as boas práticas e, com isso, a gente valoriza o trabalho do profissional nutricionista, também garante a segurança de alimentos, porque quando o empresário ele entende o que vai acontecer na empresa dele, ele entende quando vai se implantar as boas práticas, a importância que é ter as boas práticas implantadas, ele já tem um olhar totalmente diferente para os procedimentos da empresa. E isso se torna benéfico para a população, para o consumidor, no geral. Bom, o Manual de Boas Práticas, ele é um documento que visa descrever as operações realizadas dentro do estabelecimento. Então, nesse documento vão constar algumas descrições sobre como que funciona a parte de estrutura física, manutenção e higienização de instalações, controle de água, o controle integrado de vetores e pragas, a capacitação dos profissionais. Então, tem vários critérios que é importante seguir, que estão previstos na legislação. A gente está falando da Resolução 216 de 2004, da Anvisa, e os POPs são os procedimentos que estabelecem as instruções sequenciais para realizar essas operações. Então, a gente tem os 4 POPs obrigatórios pela resolução, mas eu vou apresentar para vocês alguns modelos e também vou falar de outros procedimentos que são fundamentais para controlar a qualidade, além dos 4 obrigatórios, né, que estão previstos aí na Resolução 216 de 2004. Qual que é a estrutura documental do Manual de Boas Práticas? Bom, ele tem que ter uma identificação da empresa, onde vai constar os dados da empresa, os objetivos do manual, qual que é o objetivo desse documento, os documentos de referência, que são as legislações que a gente optou por seguir para desenvolver esse documento, além, lógico, né, que já inclui a RDC 216, mas muitas vezes o empresário tem conhecimento de outras resoluções, como uma norma técnica também, como a norma técnica da BNT, que é a 15.635, que também trabalha o setor de alimentos. E eu particularmente gosto bastante, acho ela bem completa e ela serve muito para complementar as atividades que são feitas com base na RDC 216. As responsabilidades do estabelecimento perante o controle de qualidade, a apresentação da equipe de qualidade, então deve-se formar uma equipe dentro da empresa, porque é essa equipe que vai gerenciar o programa. Descrição dos processos, esses critérios que eu vou falar mais à frente para vocês, os anexos, que são documentos anexados, né, que a gente precisa ter, até mesmo evidências das boas práticas e registros de revisões, né? Se você faz revisão do seu manual, se aquilo que o profissional que está desenvolvendo o manual para você ou a tua equipe está desenvolvendo um manual sob supervisão, né, de um profissional habilitado, muitas vezes vão ter aí planos de ações e coisas a serem desenvolvidas ao longo de um período, né? Então, tudo que for desenvolvido para melhor deve ser registrado.
Os componentes do Manual de Boas Práticas. Então, ele vai apresentar as definições e as terminologias que são usadas dentro da empresa, o que a gente utiliza mais, né, como para facilitar o entendimento. Controle de saúde dos manipuladores de alimentos, deve constar como isso é feito. Os recursos humanos, né, então deve constar as atribuições por função, a higiene do pessoal, como tudo isso é desenvolvido dentro da empresa. Então, isso precisa estar escrito também. Como se lida com os fornecedores, os visitantes, quando se recebe os visitantes, as medidas de segurança para prevenção de acidente de trabalho, alguns detalhamentos das técnicas de manipulação de alimentos. Então, se você tem um restaurante que trabalha com muitas linhas, né, linhas diferentes de serviços, é importante, deve ter o detalhamento de todas essas técnicas, todas essas linhas. E até porque o teu manual de boas práticas ele é do estabelecimento como um todo, né? Por exemplo, quando a gente faz o manual de boas práticas no supermercado, que tem açougue e tem padaria, a gente tem que fazer setorizado. Então, ele tem o seu manual de boas práticas no geral, mas ele tem os setores onde são trabalhadas orientações específicas, né, por setor. Os POPs, os procedimentos operacionais padronizados, eles devem constar, são bem mais específicos, né? Eles devem constar os objetivos, os documentos de referência, o campo de aplicação, as definições, as responsabilidades, a descrição, monitorização, como é monitorado isso, as ações corretivas, quando tem um problema, como que deve ocorrer, a verificação, os registros, os anexos, os registros de revisões. Tudo isso tem que constar no POP. O POP, ele é o material de apoio para o gestor do controle de qualidade, o gestor do segmento da empresa. Porque é a partir dele que ele vai seguir as orientações adequadas. E esse POP, ele não é desenvolvido à toa, ele tem todo um embasamento de legislação. Então, são passo a passos para se executar algumas ações e esses passo a passo são referenciados, né, com a legislação. Então, é muito importante ter os POPs, os procedimentos operacionais padronizados. A primeira etapa, a etapa inicial, quando um consultor vai te visitar, ou até mesmo um nutricionista, ou o teu RT, teu responsável técnico, vai desenvolver o manual de boas práticas, é muito importante, primeira etapa, avaliar as documentações que já existem na empresa. Então, tem que se levantar tudo, a parte de controle por exemplo, a avaliação da qualidade da água, a última vez que foi feita detetização, a questão da carteirinha do manipulador de alimentos, se existe ou não, se existe um manual de boas práticas ou não, o que costuma ter de capacitação na empresa. Então, tem que levantar evidências, porque isso vai constar na construção do manual de boas práticas. Se já tiver um manual de boas práticas, é importante porque você vai fazer uma atualização desse documento dentro da empresa. Aí tem que também avaliar muito a questão do comprometimento da direção da empresa. Então, você empresário, quando você estiver dentro do processo para implantar as boas práticas, você tem que estar muito comprometido. Ou você, ou o seu gerente, porque senão, se a gestão, se a liderança não estiver comprometida, o programa não vai acontecer. Porque ele depende da liderança. Muitas ações vão depender da liderança, você vai ver isso mais à frente. Aí vem a definição da equipe de boas práticas. Então, você, enquanto líder, precisa definir uma equipe que vai te auxiliar. Mas você, mesmo líder, tem que participar também das reuniões principais, tem que auditar, tem que verificar realmente se o projeto está acontecendo. Se não tiver esse comprometimento, o projeto ele vai para baixo, né? Ele não dá certo, não consegue implantar. Porque quando a gente fala de boas práticas, a gente mexe muito com o comportamento do humano, do profissional, do colaborador, né? Então, é toda uma questão de mudança mesmo, de conceito, mudança de muitas vezes de trabalho mesmo, né? Às vezes ele tem uma rotina que ele segue há anos e aí ele aprendeu, participou de um treinamento e viu que aquela rotina que ele segue não tá legal, que ele precisa melhorar, porque tem muita inconformidade, então tem que se adequar a isso. As inconformidades são porque não está seguindo corretamente o que a legislação pede.
Então é muito importante o empresário estar atento a essas mudanças. E desenvolver o programa de capacitação técnica, porque a gente vai estar trabalhando com pessoas, então precisa muito capacitá-las, elas precisam entender sobre as legislações, precisa ter regras dentro da empresa, e a partir dessa definição, desse planejamento, fica mais fácil para trabalhar o controle de qualidade. As evidências do controle de qualidade. O que evidencia? Eu até brinco quando eu vou conversar com empresários. Às vezes a gente chega na empresa e fala assim, mas como que é o controle de qualidade? Qual que é o diferencial do teu produto? Aí eles respondem assim para mim, e aqui a gente tem qualidade, né? Aí eu digo, mas o que evidencia a qualidade? O que você fala que você faz? O que você me mostra? Você me evidencia que mostra que tem qualidade o teu produto. Você tem a presença aí comprovada de um responsável técnico? Como é que tá? Você tem alvará de funcionamento, alvará de saúde? O certificado de garantia de desinsectização? Quando foi a última vez? O certificado de higienização de reservatório de água? Os laudos da análise da água? A comprovação de realização de capacitação com a tua equipe? Você tem manual de boas práticas e POPs? Cadê seus documentos de controle de qualidade, as planilhas de monitoramento, de temperatura, tempo, escala e rotina de limpeza, as evidências de coletas de amostras? Então, tudo isso, todos esses documentos, eles evidenciam, essas ações evidenciam que se tem algum controle de qualidade dentro da empresa. Então, quando a gente fala em qualidade, é muito amplo. Não é só dizer que tem qualidade porque minha comida é boa, mas a segurança de alimentos, né? A questão de eu estar seguindo as regulamentações do meu setor. Então, eu preciso ter evidências. Aí vem a apresentação do escopo, né, do Manual de Boas Práticas, eu já vou mostrar para vocês. Agora, falando para vocês sobre o Manual de Boas Práticas, essa é a estrutura básica de manual. Depois eu vou disponibilizar o material em Word, que daí facilita bastante quando vocês forem fazer a consultoria, né? Tanto com o nutricionista, ou forem fazer comigo, eu dando a orientação, né? Até mesmo para vocês que já têm o manual, estão vendo esse vídeo. E assim, a gente tem que ter um cabeçalho, né? Onde tem a logomarca da empresa, vai constar a orientação, né? O nome do título do documento, que é o Manual de Boas Práticas, tem aqui as iniciais que eu coloquei como se fosse um código, né? Que facilita também para encontrar quando você trabalha com arquivo, alguma coisa assim. A data de elaboração, a gente tem que colocar a data de elaboração do manual e a revisão. Se ele for revisado, pode ser dentro de um ano, no mínimo um ano, né? Ou a cada 6 meses, faz a revisão dele, tem que ser colocado ali com o número de revisões que foi desenvolvido, né? Aí vem o manual de boas práticas, o título, e no rodapé a gente coloca quem foi que elaborou o manual, a verificação, quem está verificando esse manual e está acompanhando, né, e aprovando. Geralmente quem aprova é o proprietário, né? Elaborado pode ser o RT ou o técnico que tem conhecimento, ou até mesmo o gerente, sob orientação de um nutricionista, ou até um consultor também, né, um assessor, e verificado geralmente por alguém que tem um cargo de liderança, de compromisso também dentro das boas práticas, né, da empresa. Aí tem que aparecer a identificação da empresa, então, breve descrição, né, razão social, nome fantasia, CNPJ, número do alvará, a licença sanitária, inscrição municipal, o endereço, também colocar se ele está próximo, se ele está numa região industrial, ou se está próximo de restaurante, estacionamento, residência, o tipo de serviço que é executado, que é ofertado, né? Restaurantes, produção de refeições congeladas, de preparações congeladas. Então, depende, a gente tem que avaliar o perfil do estabelecimento, né? Os alimentos que são elaborados, o horário de funcionamento do estabelecimento. Aí vem o objetivo do manual, né? Então, geralmente, a gente acaba descrevendo praticamente as mesmas coisas, né? Mudam alguns detalhes mesmo, que aí o consultor dando a orientação para vocês, o nutricionista, né? Ele vai, conforme o que ele evidencia e conversou com a empresa, ele vai descrevendo, né? Então, um exemplo aqui. Este manual tem por objetivo estabelecer procedimentos adequados para garantir a produção de alimentos seguros e a alimentação humana, a fim de subsidiar as ações do funcionamento da produção de refeições do restaurante tal, bem como informar os colaboradores sobre os requisitos obrigatórios para as boas práticas. Então, a gente pode... o objetivo ele tem que ser realmente bem sucinto,
e tem que mostrar o porquê que está desenvolvendo esse documento. Então, esse documento, ele no geral, ele visa atender a legislação e definir, estabelecer os procedimentos adequados que vão garantir a produção de alimento seguro, né? Aí os termos e definições, então a gente coloca aqui todos os termos comuns que estão sendo utilizados. Então, a questão de o que é alimento preparado, alimento cozido, alimento cru, contaminantes, registro, ação corretiva, controle integrado de vetores e pragas, desinfecção, higienização, limpeza, todos os itens, né, os termos e as definições que são usadas durante o desenvolvimento do Manual de Boas Práticas. Aí, na sequência, vem os documentos de referência. No caso aqui dessa estrutura, a gente está levando em consideração a norma brasileira da BNT, a 15.635, e a RDC, a resolução RDC 216, de 15 de setembro de 2004. Mas, conforme for o segmento que você atua, você pode colocar outras referências também, né? Responsabilidade da administração. Então, aqui vem uma declaração, uma orientação, falando sobre a responsabilidade da administração sobre esse manual de boas práticas. Então, a administração é responsável por implementar, acompanhar e assegurar o cumprimento desses procedimentos. Os controles descritos estão de acordo com o coordenador do programa, ciente do seu compromisso, seguem anexo à carta de compromisso. Esse detalhe, essa orientação, ela vem da norma da ABNT. A RDC 216, ela não fala específico para fazer isso. Mas eu acho importante quando a gente formaliza, faz uma carta de compromisso, porque mostra que realmente você está levando aquilo, o controle de qualidade, à risca, você está tendo uma seriedade com aquele programa, né? Mas se não tiver, também não tem problema. Mas tem que estar explícito ali a responsabilidade, né, do controle de qualidade. Quando você tem a nutricionista, é citada, a RT é citado aqui, né? Administração, inclusa a administração, ou a responsável técnica, nutricionista, tal, juntamente com a sua equipe. É tudo uma descrição que a gente faz de acordo com o segmento da empresa, né? O setor, a realidade da empresa, vamos dizer assim. Aí vem o sexto item, que seria a equipe de boas práticas. Então, aqui a gente tem que definir. No geral, eu gosto muito de colocar o proprietário da empresa como um coordenador do programa em geral, ou gerente. E aí eu pego sempre um cozinheiro-chefe, alguém que exerce um cargo mais de liderança dentro da cozinha. E o auxiliar também, que eu faço a avaliação e percebo que ele tem mais facilidade em compromisso, registrar, tem facilidade de digitar também, de escrever, desses detalhes que fazem a diferença no controle, né, das boas práticas, no acompanhamento mesmo do programa, né. Aí vem a parte de descrições dos processos, da estrutura física. Então, a gente começa com a edificação, layout e instalações físicas. Então, para seguir essa ordem aqui, da onde que veio da minha cabeça, né? Eu fui pegando isso aqui da resolução, da RDC 216. Mas existe um manual muito interessante, que eu vou falar dele mais no final, nas referências, que vocês podem adquirir via online mesmo, e ele vem com todas as descrições de como tem que ser o estabelecimento, né? Então, qual que é a ideia do manual? Vamos supor que eu estou fazendo a consultoria com você. Eu vou avaliar a sua estrutura física e vou descrever aqui, de acordo com o que está, vamos falar assim, dentro da legislação. O que não estiver correto, que eu evidenciei, que eu vi, eu vou citar e eu vou colocar no plano de ação, que a gente vai desenvolver depois. Então, nesse plano de ação, eu vou colocar lá, verificou-se, por exemplo, né, que não existe, que o piso, ele é um piso permeável, não lavável, ele é derrapante. Aí eu coloco lá no meu plano de ação a orientação de um período de 2, 3 meses para fazer uma substituição do piso, para adequar ele à legislação para a segurança do trabalhador. A gente tem toda uma explicação para cada item, de acordo com as legislações. A gente vai seguindo cada critério, observando o que a legislação nos traz. Então, por exemplo, a localização. O estabelecimento fica localizado próximo a residências e restaurantes, padaria, escritório. Aí, as vias de acesso. Como é que eu tenho acesso ao restaurante? O acesso à área de produção é feito de uma forma, através de uma porta que dá acesso à área interna da cozinha, próximo ao salão de refeições. Então, eu tenho que colocar o acesso. Como eu faço para chegar dentro da cozinha? Eu tenho o acesso à área de produção é feito de 3 formas. A entrada
exterior. Então, tudo a gente escreve conforme a gente vai visualizando, né? A estrutura do prédio, como que é a estrutura do prédio. Então, a edificação e instalação são de construção sólida e sanitariamente adequada, de acordo com a legislação aplicável. A área física do serviço é composta por bar, cozinha, deck, área de conservação e produção de bebidas, salão, área de lavagem de utensílios, área de armazenamento de bebidas. Então, vou separando por áreas, né? Se eu tenho essa separação física. Se não, separação por bancada. Mas aqui a gente está falando mais da estrutura do prédio. Então, é importante a gente citar como é o layout realmente, né? A estrutura física ali dele, né? Para trabalhar. Aí já entra no layout, que eu já estava iniciando aqui. Então, o projeto permite a aplicação das boas práticas. É bem interessante se é possível a empresa ter o layout, a estrutura física, né, a planta baixa, porque facilita muito para a gente avaliar a questão de fluxos, contaminação, cruzado não pode ocorrer. Se não tem o layout, às vezes a gente tem que até desenhar, assim, para ter uma noção mesmo de como que está a empresa, né? Se tem o layout, você pode colocar lá. Ó. Por exemplo, aqui no exemplo eu citei, ó, ver anexo 2. A gente cria a parte de anexos e coloca ele lá, facilita para o fiscal. Até para ele observar e ver, até para os profissionais que forem atuar, né? Quanto às instalações? A instalação são construídas de forma a promover as operações de manutenção, limpeza e desinfecção. E a sua higienização é realizada conforme o POP 2. Então, muitas dessa descrição no manual, a gente já vai citando os POPs, que são os procedimentos operacionais para executar aquele determinado item. Então, o piso, por exemplo, como que é o piso da empresa? Os pisos são de material resistente, impermeável, lavável, antiderrapante. Então, eu tenho que escrever conforme o que eu estou vendo e tem que estar de acordo com a legislação, né? Se não tiver de acordo, a gente escreve e depois faz o plano de ação e coloca o que vai ser feito para adequar. Por isso que, assim, é muito difícil o empresário fazer um manual de boas práticas sozinho. É quase que impossível, ele precisa de um profissional da área. Então, geralmente é o nutricionista, porque ele já entende da legislação, então ele já sabe que o piso da cozinha tem que ser um material resistente, tem que ser impermeável. Então, ele já facilita, ele já dá toda a orientação de uma maneira mais prática, né? Aí as paredes, como é que é as paredes, o teto, as portas, as janelas. É interessante quando a empresa vai estar começando, se ela tem condições de construir já a cozinha, fazer suas instalações com uma planta baixa, um projeto arquitetônico, junto com o nutricionista, porque daí ele já vai desenvolver todo o trabalho em cima da legislação, né? Aí vem a parte de suprimento de água. Então, a empresa possui 2 reservatórios de água com capacidade de armazenamento de 10 mil litros. Aí, como é que é a forma de abastecimento? A água utilizada, a água utilizada na produção é proveniente de abastecimento público. São tudo um exemplo que eu estou citando, né? Isso aqui a gente vai escrevendo conforme cada empresa. Quando não é suficiente, contate-se empresa fornecedora de água particular para abastecimento. Esta idônea que oferece testado de potabilidade e rastreabilidade. Aqui tu já pode colocar anexo também, a cópia do atestado, ou escrever aonde fica esse atestado, né? Por exemplo, entre parênteses, localizado na pasta tal, na sala tal. Tudo facilita, né? Um documento que ele tem que ser fácil para você achar as evidências dele, né? Quanto à potabilidade dessa água, como que ela acontece? A análise química e bacteriológica da potabilidade de água não é realizada semestralmente por empresa capacitada e acompanhada pelo responsável técnico, através do laudo contendo valores mínimos e máximos permitidos. Então, aqui nesse exemplo, a empresa ela não realiza. Então, eu tenho que escrever isso, né? Aí, a higienização da caixa d'água é realizada por empresa especializada e o relatório das atividades e cronograma de limpeza está arquivado na sala do administrativo, estando de acordo com o POP 4, uma situação. Aí eu pego essa primeira parte ali, onde eu coloquei, eu evidenciei que eu não faço a análise química, e escrevo lá no meu plano de ação, que é o documento que vai gerar depois, que é o documento para mim me adequar às legislações, adequar às necessidades. Então lá eu já coloco realizar análise química e bacteriológica e de potabilidade da água a cada 6 meses, aí já vou atrás da empresa, já coloco o nome da empresa, já ligo atrás, então já li o plano de ação, já é para isso, né? Aí depois vem o item 7.7 que está aqui, descarte de efluentes, esgoto ou fossa séptica e caixa de gordura. Então aqui você pode descrever como é que é a fossa da empresa, a caixa de gordura, tudo você pode estar descrevendo aqui. Aí iluminação e instalações elétricas, ventilação, climatização e sistema de exaustão, instalações sanitárias, como que ocorre, tem banheiro feminino, masculino,
onde que está localizado, né? A localização desses banheiros, quanto a estrutura e instalação sanitária, quantos lavatórios para higiene de mãos. Então, eu não estou escrevendo aqui como deve ser, estou escrevendo como é dentro da empresa. Só que esse como é, eu tenho que escrever ele como é baseado no que é exigido por item, né? Dentro da legislação. Então, você tem duas maneiras de fazer. Você pode ir para a legislação e olhando lá como é que é e comparando, vendo se você está adequado ou não. E o que não tiver adequado, você tem que colocar aqui, escrever. E lá no plano de ação, você tem que ter ações para aquilo, né? Que não são ações específicas, né? Para aquele item que não está conforme a legislação, ou seja, que mostra que você sabe que não está conforme, mas você pretende tomar uma decisão, vai tomar uma decisão. Aí vem os equipamentos móveis e utensílios. Então aqui é interessante também, dá para você colocar por setor da empresa, né? Por exemplo, dentro da área de cozinha, área de cocção, o que eu tenho? Eu tenho um fogão industrial boca, o material dele é de ferro e qual que é a aplicabilidade? Eu uso ele para preparar alimentos. Eu tenho um forno industrial, todos esses equipamentos, é interessante eu fazer essa planilha, até para mim, a partir dessa planilha, criar o cronograma de limpeza, higienização, de manutenção desses equipamentos. Então, é importante eu ter tudo anotado. Então, isso aqui vai para todos, né? Isso aqui é só um exemplo para você verificar, para vocês verificarem. Aí vem o item 7.13, que é quanto à manutenção preventiva. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, né? O freezer, o que é feito de manutenção preventiva no meu freezer? Então, eu faço verificação da borracha, do motor, pintura e limpeza. A frequência é semestral. Quem que vai atrás disso aqui para mim, né? A gerência da empresa. Aí a geladeira, o forno, micro-ondas, se eu tenho outros equipamentos, tem tudo, eu tenho que colocar. E ali em cima, se você reparar, eu coloquei ali, conforme a descrição do POP 2. Porque lá no procedimento operacional padronizado está escrito como que ocorre isso aqui, né? Aí vem o item 7.14, higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios. Então, como ocorre isso dentro da minha empresa? Um exemplo aqui. Os procedimentos de limpeza e sanitização estão descritos no POP 2. Higienização das instalações, equipamentos, móveis, utensílios são disponibilizados produtos de limpeza em quantidade suficiente para a realização dos procedimentos de limpeza e sanificação. Os utensílios, baldes, esponjas, rodos estão disponíveis em quantidades suficientes para higienização. E todos eles possuem registro do Ministério e os produtos de limpeza utilizados contém registro no Ministério da Saúde e este é diluído de acordo com a orientação do fabricante. Então, eu tenho que explicar como que ocorre o processo, né? O manual é isso. Aí vem o manejo de resíduos, como que eu faço? O resíduo orgânico, ele é acondicionado em saco plástico de cor preta, antes e depois do turno, conforme a necessidade. A disposição na área externa, ele fica num container de plástico externo. E a frequência de retirada, uma vez ao dia pela prefeitura. Aí o reciclável, como que eu faço? Eu posso colocar ali a frequência, né? Uma vez é retirado pela prefeitura ou é entregue na cooperativa tal. Então, eu tenho que descrever como acontece a parte de manejo de resíduos, né? Aí vem o controle integrado de vetores e pragas. Mesma sequência. A dedetização completa é realizada semestralmente por empresa terceirizada. Eu posso até colocar o nome da empresa se eu quiser fazer um manual bem especificado, né? Mensalmente, a empresa detetizadora realiza monitoramento. O controle é feito pelo gerente e os laudos são arquivados na sala do administrativo. Os controles de acordo com o POP 3. Então, o que o teu gerente, o teu gestor de qualidade, você empresário tem que saber? Você tem que ter a tua pastinha de controle de qualidade ou no teu escritório você tem que ter uma gaveta onde você guarda esses controles, porque isso evidencia as ações que você faz. Você não pode só escrever no manual, você tem que evidenciar isso, né? Aí vem o controle integrado de vetores e pragas, né? No caso, eu estava falando, geralmente é preferível que seja uma empresa especializada, tá, gente? Porque tem produtos de limpeza que não se pode utilizar, produtos, né, que não se pode utilizar dentro de restaurante. Então, a empresa, ela já sabe, ela te oferece tudo dentro do confiável para trabalhar com alimentos, né? Aí vem o item de higiene, saúde e capacitação dos manipuladores. Então, aqui você coloca, a empresa possui equipe com 6 funcionários ou 7 funcionários, pertencente à área de produção, 3 sexo feminino, 4 sexo masculino.
A admissão dos funcionários é realizada através de uma entrevista com a gerente e a proprietária da empresa, ou a admissão do funcionário é realizada através de entrevista com o gerente e o nutricionista, RT da empresa, o consultor da empresa. No processo de admissão é avaliado o currículo, todo o processo, como que ocorre a contratação. Os treinamentos gerais são realizados no mínimo uma vez ao ano, ou de acordo com a necessidade. Todos os registros são feitos através de lista de presença arquivados no saldo administrativo. Isso é uma coisa que se perde muito dentro dos restaurantes. Os registros que comprovam as capacitações, né? O item higiene e conduta pessoal também, como que ocorre? Os colaboradores são orientados a não usarem nenhum tipo de adorno e perfume que possa transmitir odor para o alimento. Os mesmos também recebem orientações quanto a atitudes não higiênicas, como coçar o nariz, tossir sobre os alimentos, né? E aí são treinados para estarem sempre uniformizados, com calçados em perfeito estado de limpeza e adequado, com o cabelo preso. Então, tem todas essas, vamos falar as regrinhas ali básicas para parte de segurança de alimentos. Aí vem a higiene das mãos, como que ocorre, o uniforme, o controle de saúde dos manipuladores, a capacitação dos manipuladores. Então, é importante a empresa ter, por exemplo, um cronograma realmente de capacitação, né? Então, o funcionário entrou para trabalhar na cozinha, ele recebe um treinamento básico, onde vai incluir o quê? Boas práticas e a rotina da cozinha. Depois, pode ter um treinamento mais profundo, específico. Então, é legal ter um cronograma. Vocês podem buscar entidades como o Senai, SESI, próprio Sebrae e verificar os cursos que eles oferecem. Muitos são de graça, né? E já colocar isso na programação de vocês, de capacitação com os colaboradores, até para incentivá-los, né? Até mesmo é importante ter esses cronogramas para a questão assim, de organização financeira mesmo, de o que vocês vão investir em capacitação, quais os tipos de capacitação que vocês estão procurando, não só as específicas de nutrição, de boas práticas, mas tem outras que são interessantes para trabalhar a equipe, né? Quanto aos visitantes, como que ocorre isso? Esse é um item bem interessante, que muitas vezes não está evidenciado nos manuais, não está evidenciado na empresa, e aí fica complicado, né, de trabalhar o controle. Então, por exemplo, vou citar aqui para vocês. Quanto aos visitantes. Os visitantes podem conhecer a cozinha e o processo produtivo mediante agendamento prévio com a equipe administrativa. Ao adentrarem a área de produção, receberão toco e serão orientados da seguinte forma: não devem tocar em alimentos, equipamentos, utensílios ou qualquer outro material. Não devem comer, fumar, mascar goma, proceder de acordo com as normas de higiene. Não devem entrar na área de manipulação quando estiverem com ferimentos, gripe, doenças transmissíveis, gastroenterite. Então tem todas as orientações, né? Deve ser higienizado as mãos antes de entrar na cozinha. Então a gente escreve conforme as regras que a empresa define também, né? Aí o item 7.19, que é quanto à alimentação dos colaboradores, como que ocorre, né? O item 7.20, que é critérios para a seleção de fornecedores, matérias-primas, ingredientes e embalagens. Então eu tenho que escrever, o manual ele é isso, ele é a descrição real de como que está a tua empresa, como que acontecem esses itens, né, que estão sendo citados ali, porque essa reunião desses itens, elas são justamente pontos importantes que devem ser controlados para evitar a contaminação. Então, por isso que exige cada item desse aqui uma explicação e demonstrar realmente como que isso está acontecendo na prática na empresa. Aí, depois disso, vem as normas internas da empresa, que vocês podem desenvolver várias, por setor, uma geral. E essas normas, elas servem até mesmo como, assim, uma conduta mesmo deles, né? Um manual de conduta, pode fazer parte do manual de conduta ética. Então, vocês definem essas regras e dão para eles em treinamentos, fazem eles assinarem, quando forem fazer reunião podem ler. Esse é o manual. O manual acabou, é isso aqui. Aí vem os procedimentos operacionais, que tem a mesma estrutura física do manual. Os dois podem estar impressos, encadernados, separados ou junto, né? Eu prefiro separado. Até porque o manual de procedimentos, o POP, são mais utilizados muitas vezes que o manual de boas práticas. O manual de boas práticas, muita coisa ali é estático, né?
como a estrutura física, por exemplo. Aquilo ali, dependendo do jeito que está a estrutura física não vou mexer tão cedo nela, né? Agora o POP eu estou manuseando todo momento, porque o POP é os controles, né? Eu peguei um exemplo de POP para você ver. Um exemplo simples, tá? Não vou citar os 4 POPs obrigatórios da legislação, porque vamos fazer isso na segunda etapa do curso, mas eu peguei um exemplo de POP para você ver como que é a estrutura, e eu peguei um bem fácil para entender. Então, por exemplo, coleta de amostras. O que é a estrutura como é que funciona a coleta de amostras na minha empresa? Objetivo de fazer a coleta de amostra. Descrever o procedimento para a coleta de amostras a ser seguido obrigatoriamente para todos os manipuladores de produção de refeições, exceto serviços gerais e cozinheira. Então, o objetivo desse POP é mostrar e descrever o procedimento de coleta a amostra, como que ele tem que ser. Aí a descrição. A coleta de amostra é realizada todos os dias pelo auxiliar de cozinha, que estiver responsável pelo porcionamento do desjejum e do prato principal dos 3 turnos. O horário de coleta deve ser às 7 horas no jejum, às 13 no almoço e às 20 no jantar, e às 23 na ceia. E deve ser coletado 2 amostras de cada preparação, com cerca de 200 gramas cada. Todo o procedimento deve ser realizado com uso de luvas plásticas e sem contato com o interior da embalagem. Isso é um exemplo de descrição de como é que funciona a coleta de amostra nessa empresa específica, uma empresa que tem 3 turnos, tá? Quem que é o responsável? Os responsáveis pela correta execução desse procedimento são os auxiliares de cozinha, responsáveis pelo porcionamento do prato principal. O cozinheiro-chefe, responsável pelo cardápio do evento, é o responsável por garantir que os mesmos cumprem o procedimento. Ou eu coloco ali que o responsável por fazer é um nutricionista, o RT, ou é o auxiliar de cozinha, tal. Posso até citar o nome dele aqui. Aí o procedimento, auxiliar de cozinha, o que ele vai fazer? O procedimento. Identificar com a caneta de escrita permanente a embalagem com as informações, nome da preparação, turno, data de coleta, data de descarte, nome do responsável pela coleta. Eu posso ter também uma etiqueta pronta já escrito isso, só para ela preencher. Fazer a asepsia das mãos, colocar a luva plástica, abrir a embalagem sem assoprar no interior da mesma. Com o utensílio de cada preparação, coletar 2 amostras, 200 gramas, sem tocar no interior da embalagem, fechar dando um nó na embalagem. Levar as amostras sólidas a congelamento, temperatura de 4 graus Celsius por 72 horas. Então, essas amostras vão ficar 72 horas ali. As amostras líquidas devem ser armazenadas em refrigeração, temperatura de 10 graus por 72 horas. Segue em apêndice a planilha de controle de amostras. Então, qual que é a frequência que eu faço a coleta de amostras? Deve ser realizada a cada evento. Por exemplo, cada evento que esse restaurante faz, é feita a coleta de amostras. A documentação, o que eu usei de referência, né, para descrever esse POP? É a resolução 216, aí tem a portaria tal, que fala dos parâmetros e critérios de controle de higiene, e o registro. Para o registro, é realizada a avaliação por meio de uma planilha para coletar a amostra, então existe essa planilha. Esse POP, gente, ele não vai ficar com o cozinheiro, porque o cozinheiro não vai entender todas essas descrições. O que o cozinheiro precisa, ou o auxiliar de cozinha que for executar a coleta de amostra, ele precisa de instrução de trabalho, só. O manual de boas práticas, ele deve sim ser orientado, deve ser apresentado a toda a equipe da empresa. Mas o material que vai ficar na mão do teu funcionário, do teu colaborador, aquilo que ele vai manusear com maior frequência são as instruções de trabalho. Então, aí está o diferencial da implantação das boas práticas. Eu preciso escrever e eu preciso mostrar para esse colaborador a maneira mais simples. Muitas vezes eu faço instrução de trabalho com fotografia para facilitar o entendimento do colaborador sobre aquele processo que ele vai desenvolver. Só que é óbvio que para alguns itens, algumas situações, a gente precisa de um colaborador bem instruído, que tenha facilidade de escrever, porque a gente vai evidenciar isso em planilha, né? Então, aqui uma instrução de trabalho sobre coleta de amostra. Vai chegar na mão dele isso aqui. Primeiro, identifica o saquinho, nome da preparação e data da coleta, uma situação. Higienizar corretamente as mãos, utilizar o próprio utensílio do alimento, retirar o ar e amarrar com um nó, não usar barbante ou fita adesiva. Retirar a amostra de todos os alimentos prontos para consumo, inclusive da água, todos os dias, em todos os períodos. Retirar a quantidade mínima de 100 gramas. Utilizar a etiqueta de identificação de amostra. Armazenar, como é que eu armazeno?
Os alimentos sólidos eu vou congelar, os alimentos líquidos eu vou resfriar. Então, isso que vai ficar na mão do meu colaborador. Essas instruções de trabalho, assim como o POP, ele é feito, ele é desenvolvido com o profissional realmente da área, o nutricionista, o médico veterinário, quem estiver acompanhando sua empresa na parte de controle de qualidade, porque ele vai descrever os itens e vai orientar de acordo com a legislação, ele vai escrever da maneira correta, ele já vai ensinar do jeito correto. Se você entregar isso daqui para qualquer um que não tenha conhecimento fazer, pode ser que vocês faça o procedimento da forma incorreta e aí vai gerar danos, né? Então é importante que seja revisado isso aqui, visto pelo profissional da área, né? Então isso que eu quis dar só esse exemplo do POP. Mas eu no material que eu vou enviar para vocês, eu vou enviar um escopo completo, né? Porém, a gente sabe que tem que ser feito individual. Aí eu venho aqui falando um pouquinho da assessoria e consultoria no setor de alimentos, né? Então, a assessoria e consultoria, ela vai ser um serviço de apoio para os gestores e para os empresários, proprietários da empresa. Ele vai auxiliar na tomada de decisões estratégicas. E esse auxílio que o consultor dá, ele vai impactar muito os resultados da empresa, né? Então, trata-se de fornecer ao cliente um atendimento personalizado aos seus problemas. Então, é muito importante ter a consultoria do profissional da área realmente para entender por que a gente está escrevendo cada detalhe, por que a gente está citando cada legislação, né? Aí as definições de consultor, só para entender, o consultor, ele é um agente de mudanças externo à empresa cliente, que assume uma responsabilidade de auxiliar nos processos de decisão, mas ele não tem um controle direto da situação. E aqui tem uma outra definição de German 2001, o profissional que está em posição de exercer alguma influência sobre o indivíduo, grupo, organização, mas que não tem poder direto para produzir mudanças e programas de implementação. Então, o que o consultor vai fazer? Ele vai te mostrar a legislação, vai te explicar, vai desenvolver os materiais conforme a legislação, mas ele precisa sentar com a equipe e ver o que é possível seguir, o que não é, o que a gente pode fazer, né? Usar a criatividade aí. Aí eu trouxe aqui as definições do nosso Conselho Federal de Nutrição, que fala do trabalho da consultoria, né? Então, por exemplo, aqui, a resolução do CFN 378 de 2005 e 380 de 2005. A consultoria em nutrição é um tipo de serviço prestado pelo nutricionista que, quando solicitado, analisa, avalia e emite parecer sobre assunto e serviço relacionado à área de alimentação e nutrição dentro de um prazo determinado. Então, você quer uma consultoria de um nutricionista, você vai contratá-lo, ele vai lá fazer um diagnóstico, vai te dar um parecer, uma orientação, um relatório, né? A assessoria é um trabalho mais longo. Por quê? No caso do Manual de Boas Práticas, é uma assessoria, né? A assessoria é o serviço realizado por um nutricionista habilitado que assiste tecnicamente as pessoas físicas e jurídicas, planeja, implementa, avalia programas, projetos em atividades específicas na área de alimentação e nutrição, bem como oferece soluções para situações relacionadas com a sua especialidade. É vedado ao assessor assumir a responsabilidade técnica. Então, até mesmo eu fazendo assessoria na tua empresa para desenvolver o Manual de Boas Práticas e os POPs, como assessora, eu não posso assumir algumas situações onde seria um responsável técnico, né? Seria a atuação do responsável técnico. Um exemplo, eu não posso me cadastrar no PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Se eu sou sua consultora, eu faço serviço só de assessoria, eu não posso, porque isso é uma atividade exclusiva de quem é responsável técnico. O responsável técnico, ele está contratado pela empresa, ele responde pela prefeitura, né? Responde à empresa pela prefeitura, então ele é o responsável realmente pela parte de qualidade da empresa, né? Aí vem o item auditoria. Auditoria, de acordo com a resolução, né, do CFN, auditoria é um levantamento sistemático para verificar se as atividades e os seus resultados estão de acordo com os requisitos especificados e os objetivos planejados. Depois que eu faço as consultorias, as assessorias e tal, depois de um tempo eu começo a fazer o trabalho de auditoria dentro da empresa. Então os empresários me chamam para ir lá auditar realmente, para verificar se tudo aquilo que foi implantado está acontecendo, né, de acordo com a legislação. Então a gente faz muito esse trabalho também. É importante
né, a empresa ter esse profissional que faz essa auditoria, né? Aí os requisitos legais para a atuação do consultor em nutrição. Forem contratar um consultor para fazer, é importante ser inscrito e estar regular com as entidades de classe, saber elaborar manuais operacionais, isso é básico hoje, né? Supervisionar os princípios e metodologias, estar quites com as obrigações fiscais exigidas pelos órgãos regulamentadores, né? Então é muito importante observar esses detalhes, né? Um aviso importante: o consultor não é o agente das mudanças. Ele oferece ajuda profissional e técnica ao cliente, mas quem deverá aplicá-las é o próprio cliente. E quando você tem um responsável técnico, geralmente ele vai aplicar muitas das coisas que está sob supervisão dele, então ele está ali, muitas coisas ele vai desenvolver, da responsabilidade dele. Agora o consultor não. O consultor ele vai dar todas as orientações, o embasamento, mas na hora da decisão de aplicar é a equipe, né? Então, é fundamental que o cliente contratante esteja envolvido no processo de consultoria para que se obtenham os resultados esperados. Agora, o que eu digo para você, empresário, né? Até mesmo o fato da gente estar trabalhando as boas práticas na empresa, iniciando as boas práticas. O setor de food service tem uma perspectiva hoje para a parte de custo de mercadoria, custo com mão de obra, impostos, muito alta, né? Então a gente tem que tentar implantar as boas práticas com os recursos mais assim de menor custo possível para a empresa, né? Lógico que aquilo que é obrigatório da legislação a gente tem que tentar seguir à risca, mas vai ter situações onde a gente não vai conseguir, né? Igual de repente um restaurante uma estrutura física, né, localizado dentro de um espaço onde tem animais, então tem vários detalhes que a gente tem que avaliar, né? Para trabalhar as boas práticas e sempre o profissional tentar usar a sua criatividade para não ficar trazendo soluções muito caras também para a empresa, né? A criatividade, gente, ela é algo que está cada vez mais valorizado no mercado de trabalho e as pessoas, elas continuam sendo vantagens competitivas na empresa. E é isso que assim diferencia as empresas umas das outras, né? São as pessoas que trabalham nas empresas. Então, o líder, ele tem que ser muito comprometido, tem que partir dele esse compromisso com as boas práticas, com o controle de qualidade. E isso ele vai trazer como exemplo para a equipe, né? E as pessoas, quando elas são comprometidas, criativas, motivadas, elas trazem um grande diferencial para a empresa e com isso o trabalho ele passa a ter muito mais sucesso, né? Aí aqui a gente tem algumas leis de referência para a atuação do profissional nutricionista, são as legislações que a gente costuma mais trabalhar, né? Olha lá, a RDC 216, 2014, 2004 da Boas Práticas, né? Tá lá. Então, assim, a gente tem que estar sempre agindo de acordo com as legislações. Aí alguns instrumentos básicos para controle de qualidade. Como é que vai funcionar a estruturação de um serviço de consultoria e assessoria dentro da empresa? Primeiro a gente vai levantar os problemas e as necessidades do empresário. E a gente vai fazer essa visita técnica já para observar realmente como é que está a estrutura física, a estrutura de pessoal, os processos dessa empresa. Aí, depois que a gente identifica isso e vê os erros técnicos de procedimento, a gente vai investigar o que está acontecendo, por que tem determinados erros e tal, para daí começar a elaborar a proposta, até mesmo elaborar os documentos que são necessários, né? Começa trabalhando com as prioridades realmente e depois vai para os incrementos, né? Aí o levantamento das matérias-primas, dos insumos, dos custos, tudo interessante pode entrar dentro da consultoria, que de alguma maneira reflete na parte de qualidade, né? E tudo vai depender conforme a necessidade também da empresa. Então, por exemplo, vamos supor que o foco da consultoria, da assessoria é a estrutura física. Então, eu vou observar esses detalhes específicos da estrutura física. Ah, não, mas o gerente, o proprietário contratou um nutricionista para fazer a consultoria para trabalhar pessoas. Ah, então a gente vai trabalhar os cargos, os regimentos, as normas comportamentais, vai fazer avaliação de desempenho, vai trabalhar atendimento a cliente.
Ah, não, mas a empresa está precisando do nutricionista na parte de produtos, né? Ela precisa de ficha técnica, padronizar a parte do receituário, ou desenvolver rótulo. Então, cada item, cada situação vai ter um foco específico a ser seguido. Aqui a gente tem um modelo de questionário com uma primeira avaliação de necessidades. Nós que já temos mais prática na área de consultoria, eu particularmente nem uso isso aqui, é só quando eu vou terceirizar. Por exemplo, eu tenho alguma outra nutricionista ou estagiária que vai fazer algum trabalho para mim, aí eu passo para ela esse documento e ela vai fazer a visita de avaliação e ela já preenche para mim porque ela identificou que tem necessidade. Mas eu muitas vezes, só de ir lá e olhar, eu já sei dizer o que é necessário para aquela empresa se adequar à legislação, e aí depois a gente trabalha com o mínimo para depois ir acrescentando os detalhes, né? Acrescentando os diferenciais. O mínimo é seguir a legislação, a gente tem essa legislação, tem que seguir, né? Aí tem o termo de sigilo, autorização para registrar registro fotográfico dentro da empresa. Eu gosto muito de fazer. Eu acho que os empresários têm que fazer isso também, que é o antes e depois da empresa, tem que fazer, porque isso é bom para mostrar o que foi implantado, as diferenças, o investimento que a empresa teve com aquela equipe. Porque por mais que ele está visando se adequar na legislação, ele também tem um investimento também em treinamento, em buscar melhorias com a equipe. Aí como é que funciona o diagnóstico estrutural? O que a gente observa? A gente tem que observar, isso vai ajudar a construir o manual de boas práticas, vai ajudar a construir as regras da empresa. Como é que está funcionando a recepção de mercadorias? Como é que é o armazenamento em temperatura ambiente, o estoque? Como é que é o armazenamento em temperatura controlada, né? Os freezers, a câmara fria, onde fica isso, como que é? Como é que é a higiene e como é que são guardados os utensílios de preparação, os utensílios de mesa? Como é que funciona o preparo de carnes, aves, pescados, o preparo de hortifruti, o preparo de massas alimentícias e produtos de confeitaria? Se é tudo no mesmo local? É a área de cocção, como que funciona? Reaquecimento, área de consumação, sala de administração, onde fica, guarda de botijões de gás, higienização e guarda de materiais de limpeza, local para higiene das mãos, estrutura do estabelecimento no geral, adequação dos equipamentos e utensílios. Isso tudo é diagnóstico estrutural dentro de uma unidade de alimentação e nutrição. Aí você tem o diagnóstico operacional, que é o quê? Como é que está o controle de saúde desses manipuladores, o controle da água, que é do consumo, o controle da matéria-prima, cadastro de fornecedores, o controle de recepção e análise laboratorial, as condições para higiene pessoal, pia, fardamentos sanitários, condições para higiene ambiental, os processos e produtos, controle durante a cadeia processual, todo o processo de desenvolvimento, né, da, do seu trabalho específico, né? Como que isso acontece, a desinfecção dos alimentos de origem vegetal, o monitoramento do tempo e temperatura, as práticas de refrigeração, congelamento, cocção, reaquecimento e distribuição, compatibilidade dos cardápios com a dimensão da área de produção, quantidade de utensílios de distribuição versus higiene e desinfecção, alimentação descentralizada, se é feito o transporte desses alimentos, como que é feito, aí os instrumentos de aferição, se tem isso dentro da empresa, né? O termômetro, o medidor de cloro, de pH, de umidade relativa, grau de degradação de óleos e gorduras. Então, não necessariamente precisa ter tudo isso aqui, mas é importante a gente evidenciar, verificar o que tem, o que não tem, até para a gente trabalhar e muitas vezes ter que adquirir outros equipamentos, né? Aí a frequência de exames, que é fundamental, isso é uma coisa que passa muito, assim, é muito comum isso aqui, ter erros dentro das empresas, né? Então, no momento da admissão do funcionário, tem que ser feito, no ato da contratação, exames, no momento da demissão, os exames especiais e complementares, de acordo com a atividade que ele vai executar, os exames de retorno ao trabalho, tudo isso fica guardado. Fica guardado dentro da empresa, lá no controle de qualidade ou departamento de recursos humanos, como a empresa resolve organizar isso, né? Aqui tem um checklist de controle de qualidade que a gente usa em alguns restaurantes. Então, muitas vezes a gente vai no restaurante e já faz a visita para desenvolver o manual de boas práticas, já leva um checklist desse. E aí já vai marcando um xizinho, o piso está conforme, não conforme, o que a gente observou que tem de erro, para depois ajudar na construção do manual, né? Esse aqui é um modelo de checklist. Aí a questão do controle de saúde, como é que está a questão de material fezes, né? Exame, cropocultura, para ver o que é isso aqui, né? Para ver a questão de bactérias,
que podem ser transmitidas, né, pelo alimento, através da produção ali, do manuseio de alimentos. O exame de sangue, exame de urina. Então, esses exames são básicos hoje para quem trabalha com alimentos. Então, muitas vezes você vai ter que orientar o seu colaborador, quando ele for lá fazer a visita ao médico, ele mesmo vai ter que falar às vezes para o médico, eu quero que o senhor solicite esses exames para mim, porque eu trabalho com alimentos. Isso deveria ser comum quando você vai no médico do trabalho, né? Ele sabe que você mexe com alimento, então ele já solicitar, mas isso não é tão comum. Muitas vezes você tem que trazer a queixa para daí eles fazerem a solicitação. Mas isso aqui é básico, é importante a empresa ter. Porque cada item desse aqui, se der alguma alteração nesses exames, pode influenciar no controle de qualidade, né? A ficha de ocorrência e não conformidade, se é quando a gente está fazendo o controle do fornecedor. Então, por exemplo, vamos supor que você que tem uma lanchonete e tem os seus fornecedores que trazem as refeições prontas para você. Então, você pode estar criando uma ficha de ocorrência, de não conformidade, e o seu funcionário, quando ele recebe esses alimentos, ele tem lá a planilhinha onde ele faz o controle do recebimento, né? E ele ali naquela planilha dele já vem como é que tá a característica desse produto, peso, volume, tudo ele descreve ali para ter um controle, né? A data que recebeu. E aí, se tem alguma ocorrência, alguma não conformidade, aí ele preenche essa ficha e envia para o fornecedor, né? É uma maneira de, vamos dizer assim, evidenciar e também controlar, mostrar que tem controle, né, com seus fornecedores. É muito importante ter e desenvolver o fluxograma da empresa, porque a partir disso aqui a gente vai trabalhando os controles e as responsabilidades. Então, quem está no cargo de gerência, quais são as principais responsabilidades, né? Ele está responsável por quais atividades em específico. Então, a gente descentraliza algumas ações. Porque se o controle de qualidade ficar só em uma pessoa dentro da empresa, pode ser que o projeto, o programa de boas práticas não dê certo, não seja implementado. Nunca pode depender de uma pessoa só. Né? Eu tenho que ter a equipe do controle de qualidades, onde cada um tem suas responsabilidades, né? E muitas vezes a gente vê empresas pequenas onde o funcionário, ele trabalha na cozinha e ele também comercializa, mexe com dinheiro, trabalha no caixa, né? Então, tem situações aí que podem trazer contaminação. Então, a gente tem que fazer o fluxograma, tem que definir os cargos, tem que escrever os cargos para trabalhar com as regras dentro de cada especificidade, né? Aí um relatório técnico, um relatório que pode ser feito pelo nutricionista ou pelo gerente da sua unidade. Esse aqui é um modelo de relatório, né? Mas esse aqui foi feito com base no checklist do Manual de Boas Práticas. Mas ele pode ser feito de diversas maneiras. É muito importante exigir esses relatórios, assim, que servem como uma evidência também do que está ocorrendo dentro da empresa. Aí a gente tem as atividades condizentes à responsabilidade técnica. O que é o RT? Né? O RT, gente, ele é exercido pelo profissional como um compromisso legal na execução das suas atividades, né, compatíveis com a formação e os princípios éticos da empresa, visando a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Então, por exemplo, um frigorífico, ele não pode não ter RT, ele tem que ter um RT. E dentro do frigorífico é um médico veterinário. Né? Por quê? Porque ele é o profissional mais adequado para trabalhar a parte de controle, de sanidade, controle de boas práticas dentro desse ambiente, por estar mexendo com carnes. Então, até assim, o que a gente verifica é isso. Agora, dentro da nutrição, não necessariamente é obrigatório o nutricionista ser o RT, por exemplo, dos restaurantes, né? Não tem essa obrigatoriedade, tem que ser um nutricionista. Geralmente porque o nutricionista ele tem um conhecimento mais amplo. Além das boas práticas, ele trabalha muito controle de ficha técnica, desenvolvimento de receitas e cardápios de uma maneira saudável, visando qualidade de vida. Então, assim, o profissional acaba que ele se destaca mais no segmento. Dentro da responsabilidade técnica, a gente tem que observar muito a questão do profissional estar adequado ao regimento, à legislação, ao seu conselho regional de categoria, né? Então, ele tem que estar com tudo em dia para ele ser o responsável técnico da empresa. Algumas falhas comuns
da consultoria em si, da implantação das boas práticas dentro da empresa. Não realizar agendamento. Então, isso é uma grande falha, porque a empresa é cheia de outras atividades, então depende muito de agendamento, de horário, programação para poder estar desenvolvendo os treinamentos, até mesmo os trabalhos específicos, né? Que as situações específicas aí que precisa da intervenção do nutricionista, do profissional para orientar. Então, é importante ter agendamento para que tudo ocorra dentro de uma programação. Não estar ou oferecer um canal de comunicação com o cliente, mostrar-se inacessível. Então, o consultor está fazendo ali a implantação das boas práticas, está desenvolvendo todas as documentações e não se mostrar acessível para o empresário, para a equipe. Isso pode ser prejudicial. Cartão de visita e marketing pessoal não realizado de maneira profissional. Então, você está fazendo um trabalho dentro da empresa de consultoria e você age aí de maneira não profissional, a vestimenta que você usa, por exemplo, tá falando de boas práticas, você vai lá dentro da empresa, dá treinamento usando uma roupa curta ou uma roupa totalmente inadequada para aquela situação, né? Oratória inadequada, então assim, falar com agressividade, usar termos que não são condizentes, né? Com a situação, até mesmo como abordar as boas práticas com os funcionários, é importante ter uma oratória adequada. A apresentação através do relato oral ou audiovisual do escopo de atividades oferecidas. Então, todas as atividades que você vai desenvolver, é importante você sempre estar mostrando os relatórios, fotografia, atividades que você está desenvolvendo, porque as boas práticas, ela demanda um tempo para ela ser implantada e a mudança ela é muito pequena. Então, e ela é lenta, então a gente precisa ter essas evidências do que está acontecendo, né? Socialização da proposta de prestação de consultorias a terceiros. Então, você está fazendo um trabalho de boas práticas e você ficar falando do que você está vivenciando daquela empresa para outras empresas. Isso também tem que tomar muito cuidado. Eu, particularmente, quando eu estou fazendo consultoria, por exemplo, se por exemplo, agora, minha situação nesse momento, né? Estou fazendo consultoria com empresa do ramo de alimentos, supermercado e um berçário, né? Implantando boas práticas também. Então, é difícil eu pegar uma outra consultoria que vá trabalhar, por exemplo, com um berçário, 2 berçários juntos, né? Eu evito muito isso, até para passar informação, a gente às vezes não deslize. Então, sempre quando eu estou fazendo consultoria, eu tento pegar empresas bem distantes uma da outra, não comento, até porque é questão de ética mesmo, né? É imprescindível disseminar o conhecimento do seu trabalho baseado em fatos reais, ter uma postura profissional, respeitando a ética da profissão. Com isso, irá potencializar as chances de celebração do contrato. Então, é muito importante ter esses cuidados, só que são falhas que acontecem muito, né? Aí, desenvolvimento das soluções. Muito importante ter um plano de ação, porque através desse plano de ação a gente vai colocar como as ações vão ser desenvolvidas, quem ficou responsável, a gente constrói, na verdade, um plano de ação, junto com a equipe do estabelecimento, né? E o empresário também, né? O registro fotográfico, eu sempre quando encerro os trabalhos costumo deixar os documentos, enviar os documentos para o empresário, já enviar as fotos, ou até mesmo deleto do meu computador. Quase não tenho fotos aqui de empresas, porque eu não gosto, eu morro de medo, né, de vazar fotos. Então é uma questão de sigilo mesmo, né? Mas aí tem aquele termo de sigilo, que eu mostrei para você um exemplo, que é importante também ter. Até nas minhas páginas, né, redes sociais e tal, é difícil vocês verem fotos de empresas. Muito difícil fazer isso, até para não expor a empresa, né? Aí o que a gente tem que fazer para superar os desafios? Os maiores desafios que a gente visualiza e vivencia hoje nas empresas, isso para o empresário, isso para os alunos. Primeiro, as instalações físicas do local. Acho que esse é um dos maiores desafios, porque a legislação ela nos traz algumas especificidades em relação à estrutura física. E muitas vezes o estabelecimento ele tem seus diferenciais, um estabelecimento tem uma decoração específica e às vezes a gente não consegue seguir à risca a legislação por conta da estrutura física, né? Então isso é um grande desafio, o profissional tem que ter muito jogo de cintura para saber trabalhar isso e até mesmo criar as estratégias e o que dá para fazer para adequar. Baixa escolaridade da mão de obra, é bem complicado trabalhar hoje
com essa tecnologia que a gente tem, trabalhar com profissionais que têm uma baixa escolaridade. Então, a gente tem que também trabalhar com fotografia, achar outras maneiras, né, para se comunicar. O baixo incentivo financeiro para o setor também, isso é complicado de lidar dentro do ambiente de trabalho, porque você está sendo ali, você está capacitando, você está trabalhando um outro projeto e o funcionário, muitas vezes por problemas pessoais ou até mesmo porque tem um baixo incentivo financeiro, ele passa a não colaborar tanto com o programa porque ele está preocupado com outras coisas, né? Isso muitas vezes acaba sendo pior para o funcionário, né? Reprodução de modelos domésticos familiares na produção de alimentos nas instituições e no comércio. Então, isso também é bem complicado, porque muitas vezes a gente visita empresas onde costumam fazer os trabalhos de maneira muito informal, muito familiar, e deixam aí as boas práticas de lado. Então, é bem complicado de trabalhar com esse tipo de funcionário. A gente precisa treiná-lo, orientá-lo, fazer ele realmente, sensibilizá-lo realmente para seguir uma legislação, para seguir umas regras, porque ele está trabalhando com alimento, né? Ele está trabalhando com vidas, então ele precisa ter cuidados, né? O comprometimento do nível social e econômico dos trabalhadores, o que leva a baixa exigência de qualidade dos produtos e serviços. Então é importante também esse cuidado. Baixa estima dos manipuladores, fragilidade para a formação de laços afetivos com a empresa, o que gera alta rotatividade. Então a rotatividade é muito difícil de ser trabalhada, de se vivenciar com a rotatividade quando você está implantando boas práticas é muito difícil, porque você faz os treinamentos, quando a equipe está entendendo o porquê, sai um funcionário e entra outro que tem às vezes outras manias, ou que veio de uma outra rotina, e isso dificulta muito o processo, né? Liderança não comprometida, esse principalmente porque se o líder, se o proprietário não está comprometido com as boas práticas e não leva isso a sério, não vai acontecer, o programa não vai se desenvolver dentro da empresa. Aí o outro item importante também é a segurança de trabalhar com contrato e honorários, por mais que a consultoria seja de execução rápida. Porque assim, já aconteceu várias vezes, né, de eu dar consultoria, desenvolver documentos e tal, e não fazer o trabalho muitas vezes dar consultoria, fazer uma assessoria muito rápida e não chegar a implantar um processo de boas práticas e tal. E os empresários, pelo fato de eu ser uma pessoa muito comunicativa e dar mostrar essa facilidade deles para conversarem comigo, me ligarem, me pedirem orientações de situações que vêm acontecendo no dia a dia, que na verdade eu não deveria nem falar, porque isso faz parte da consultoria, do meu trabalho em si. Mas a gente acaba falando, acaba orientando, né? Então é muito importante, até isso vai muito para os alunos, né? Fazerem os contratos e cuidarem, porque às vezes na primeira visita que você faz, você já entende tanto de boas práticas da legislação, que na primeira visita você já diz tudo que precisa ser adequado, e aí ele não vai nem te pagar, não vai nem fazer uma contratação, nada, porque o que você falou ele já vai seguir. Já aconteceu comigo, já aconteceu recente, inclusive, fui fazer uma visita numa empresa e eu falei algumas coisas que estavam erradas. E assim, até alguns outros itens eu vi que eu poderia falar, mas eu acabei não falando. E quando eu voltei, a empresa tinha mudado radicalmente. Então, assim, foi muito bom, porque só o que eu falei ela já seguiu. Mas o lado ruim é que, de alguma maneira, foi o meu trabalho, né? Mas a gente sempre acaba sendo reconhecido e tem outras maneiras também de reconhecer nosso trabalho. Mas é muito importante ter essa questão da segurança mesmo de fazer um contrato, né? Falando isso, pensando em aluno. Sou bom, mas vou ser melhor ainda. Não sou tão mal assim, há muitos piores que eu. Então, essa segunda frase a gente escuta muito quando vai trabalhar boas práticas nas empresas, né? Por que será que isso acontece? Muitas vezes é uma desculpa realmente para não implantar. A gente visualiza e verifica que, a maioria das vezes, a empresa só realmente aceita implantar boas práticas porque ela recebeu uma visita do fiscal ou porque aconteceu alguma situação muito inconveniente. Aí sim ela sente a necessidade de ter as regras, de seguir protocolos e um programa de qualidade. Então, o que eu digo para você? A gente tem que ter um foco. Se você quer ser um grande empresário, você quer ser uma empresa de referência, se você partir para a área da qualidade, com certeza você vai ter muito sucesso. Porque você está construindo uma base sólida dentro da sua empresa. E essa base, ela vai ser difícil de ser quebrada.
porque o marketing, hoje a gente percebe que ele está se desenvolvendo muito, muitas empresas usam das ferramentas, né, de comunicação com o cliente para se divulgar, mas o cliente vai uma, duas vezes e vê que não tem tanta qualidade, vê que não percebe que não tem programas de qualidade e desiste da empresa. E a gente vê que o marketing que é feito ainda do boca a boca, do sentir que realmente aquela empresa tem preocupação com a qualidade, oferece um alimento seguro, esse não acaba nunca. Então, é muito importante a gente trabalhar a base. Então, eu acredito que um pensamento positivo, uma atitude de sucesso, ela é isso, é buscar sempre melhorar, sempre adequar e manter o foco. E se você partir para o foco da qualidade, com certeza você vai ser um grande diferencial. Você vai ter um grande diferencial dentro da sua empresa. Algumas referências que eu usei, tá aí o manual da Berk, o meu tá desatualizado, já fiz a solicitação para já comprar outro atualizado, né? Se eu não me engano é 2008 tem um, e eu já pedi o que saiu, acho que 2012, se eu não me engano, eu já pedi um agora recente na internet, né? Então, a ABEC, Associação Brasileira de Empresas de Refeições Coletivas, é um manual onde tem as práticas de elaboração de serviços de refeição. Então, é bem interessante, nesse manual tem explicado como tem que ser cada critério das boas práticas ali, cada item, como que ele tem que estar dentro da empresa. É um material bem bacana para trabalhar. Coloquei a resolução da RDC 2006 da Anvisa, que é a que a gente mais citou hoje, as resoluções do Conselho Federal de Nutrição, que é o que dispõe a respeito, né, do registro de profissionais, também dispõe a definição das áreas de atuação do nutricionista. Também cito muito exemplos e ferramentas da professora Márcia Paranaguá, que até na internet tem uma aula dela muito legal sobre boas práticas, uma aula bem voltada para os estudantes, para nutricionistas mesmo, quem desenvolve o documento. Então, uma aula bem completa, vocês podem acessar aí na internet o link. E também a questão da perspectiva do food service que eu citei para vocês, coloquei a referência também. Bom, espero que vocês tenham gostado. Isso foi só uma prévia, um primeiro momento aí nosso falando de boas práticas. Vocês viram que tem muita coisa a ser abordada. E a segunda aula que eu vou programar para vocês, a gente vai trabalhar mais a fundo os POPs, né? A gente vai falar dos 4 POPs obrigatórios da legislação e eu vou trazer outros POPs para vocês, tá bom? Mas eu envio o material por e-mail, se vocês pedirem, me escrevam no e-mail que eu envio para vocês esse material, eu disponibilizo ele para vocês, tá bom? Um abraço, espero que vocês tenham gostado.